Olá, querida irmã e irmão, tudo bem? Graças à bondade de Deus, nos reencontramos aqui no podcast do Café com Espiritismo. E por falar em Deus, você já ouviu a voz dele hoje? Já sentiu a presença dele de alguma forma? Claro que isso é possível. Afinal, a onipotência, poder tudo e a onipresença, estar em todo lugar, não são características da divindade? Pois então, olha, trouxe um texto e um áudio para compartilhar com você. Tanto o texto quanto a narrativa na voz de um amigo querido são espetaculares e atestam a voz e a presença de Deus. A mensagem a seguir foi psicografada por Flammarion, é do espírito Galileu, recebida na Sociedade Espírita de Paris em 11 de julho de 1862 e recebeu o nome de A Voz de Deus. Ouvistes o ruído confuso do mar, retumbando quando o vento norte infla as ondas e elas se quebram, rugindo suas lâminas de prata sobre a praia? Ouvistes o fragor sonoro do raio nas nuvens sombrias ou o murmúrio da floresta ao sopro do vento do entardecer? Ouvistes nos recônditos da alma essa múltipla harmonia que não fala aos sentidos, senão para atravessar e chegar até o ser pensante e amante? Se, pois, nem ouvistes, nem compreendes estas mudas palavras, não sois filhos da revelação e ainda não credes. A esses direi: saí da cidade nessa hora silenciosa em que os raios estrelados descem do céu, e colhendo em vós mesmos os pensamentos íntimos, contemplai o espetáculo que vos cerca, e chegareis antes da aurora a partilhar a fé dos vossos irmãos. Aos que já creem na grande voz da natureza, direi: filhos da nova aliança, é a voz do Criador e do Conservador dos seres que fala no tumulto das ondas, no ribombar do trovão. É a voz de Deus que fala no sopro dos ventos. Amigos, escutai ainda, escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre, e o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós que já ouvistes a sua potente voz aqui na terra, vós a compreendereis melhor no outro mundo. Gente, acho incrível o entendimento de espíritos que mais avançados que nós têm a respeito da vida e de Deus. E tudo o que Galileu nos diz é sensato. Deus pode ser ouvido através de cada uma das coisas que ele criou. Agora, a história que meu amigo vivenciou quando menino, com 8 anos de idade. Então, eu tenho ouvido muito dizer nos últimos tempos o seguinte, que o bom de se contar uma história é quando ela não te dói mais, uma história que te fez sentir dores no passado. E eu vou além, hoje eu digo que não, que o bacana de se contar uma história é quando você vê, mesmo nos momentos mais difíceis, a presença e o agir de Deus em cada etapa, né? E isso que eu acho que é importante. E em certa feita, ali no início dos anos 80, eu devia ter meus 8 anos de idade, 2 irmãos com 6 e 9 anos, e um período de grande dificuldade material para nós, né? Considerando que a gente era 3 filhos de uma mãe recém-separada que não tinha o auxílio de nada e nem um emprego fixo, né? Vivia de bicos, lavar roupa para os outros, vender roupa usada, passar roupa, e as dificuldades eram imensas, né? Aquele período de férias piorava um pouco mais a situação, porque o alimento servido na escola fazia falta, né? E chegou um dia
que a minha mãe já bem preocupada com a situação, ao sair de casa de manhã, ela falou: meus filhos, vamos ver o que Deus prepara para o dia de hoje, porque se hoje Deus não tiver dó, nós vamos comer arroz puro cozido na água de sal, porque nem óleo a gente tem. Mas vamos sair, esperar o agir de Deus e ver o que acontece. A gente, criança, não tinha muita noção daquilo que ela estava falando. Para a gente a preocupação seria só dela e não nossa, né? Entra num ouvido, sai no outro, de 3 crianças ouvir aquilo. Logo depois que ela saiu, ela passou um pedinte na rua e, como era de costume, ela sempre falava para a gente dar uma ajuda. Aquele pedinte que a gente chamava de leprosos, né? Que tinha aquelas grandes capangas penduradas pelas costas. E passou pedindo, eu fui lá e dei aquele arroz para ele, sem nem lembrar no que ela tinha falado, né? Quando ela voltou já com os olhos lacrimejando, percebia-se que ela tinha chorado bastante aquela manhã, e ela levou a mão naquela lata que tinha o arroz em cima da prateleira de madeira e falou, né? Meus filhos, hoje Deus quis que a gente comesse somente o arroz na água de sal, porque nem óleo eu não consegui. Então vai ser só isso. A hora que ela levou a mão, que não tinha aquele arroz mais, porque eu havia dado ele ao pedinte, falou: mas cadê o arroz que estava aqui? E eu já fui escorando na parede, levando a mão nas costas, com medo, né, de levar uma surra. Falei: olha, o arroz que estava aí, eu dei pro pedidor que passou aqui. E já meio que engasgado, chorando. E ela falou: não precisa chorar, meus filhos. Não precisa preocupar, não. Então é porque Deus quis que hoje a gente não tivesse nem o arroz. Talvez aquele pedinte estava precisando mais que nós, e ele vai prover alguma coisa para nós até o fim do dia. Vamos aguardar. E agachou, abraçando a gente ali, os 3 filhos, como se fosse uma galinha protetora, protegendo os seus pintos ali, né? E a presença de Deus foi tão marcante nesse episódio, que enquanto ela agachada, naquele instante, o milagre foi tão rápido que entrou por aquela casa uma de suas inúmeras comadres, né? Entrou gritando pela rua, que era a tia Célia. Comadre, eu ganhei ontem no jogo do bicho e vim trazer uma cesta para você, eu sei que você está precisando. Não era uma cesta, era uma compra. Aquela compra tinha tanta coisa, tinha refrigerante, mortadela, maçã, coisas que a gente não tinha acesso tão fácil. Hoje eu vejo que nada disso tinha a tia Célia ali. Era Deus de verdade, né? Usando aquela mulher como ferramenta para entrar dentro da nossa casa, para o milagre parecer que era uma coisa tão natural. Não é. Hoje eu vejo o quanto sobrenatural foram aquele e tantos outros milagres que têm norteado minha vida para que eu consiga chegar aqui hoje nos meus 51 anos de idade. Volto a perguntar: você já ouviu Deus hoje? Você já sentiu a presença de Deus hoje? Se sim, agradeça por já conseguir ouvir e sentir Deus. E lembre-se que a melhor forma de fazer isso é servindo à vida e ao próximo. Se não, pare um pouquinho quando possível, em qualquer lugar, faça silêncio interno e abra os ouvidos do coração. Talvez possa se surpreender. Muita paz.